O fim de 2020 está próximo, porém, a batalha em busca à exposição da verdade e os elementos e conclusões que de fato fundamentam a ciência, ética e bom senso apenas começou. O lobo disfarçado de pastor que protege o rebanho de ovelhas inocentes saliva por conta da antecipação do massacre que fornecerá um banquete farto para os predadores. A liberdade individual está constantemente sendo atacada e ameaçada por um desmantelamento baseado numa narrativa pré-estabelecida que se diz científica, porém nunca tem suas fundamentações e argumentos passado pelo crivo real científico. O lockdown, pressionado e fundamentado por vias duvidosas, muitas delas nunca demonstradas cientificamente, sendo apenas fundamentada no juízo de valor de alguns cientistas, se encaixam perfeitamente como uma estratégia para acelerar a agenda de reset mundial. O medo nas massas, fomentado por uma segunda onda bastante questionável por conta de testes na plataforma PCR, que aparentemente usam um número de ciclos acima do recomendado, podendo aumentar artificialmente o número de falsos positivos, e metodologias usadas na constatação de óbitos, permite a aplicação de uma anestesia social em que os indivíduos aceitam imposições e destruições econômicas sem resistências por vias físicas ou intelectuais. Os reais negacionistas, que relevam elementos básicos e fundamentais da epidemiologia, imunologia, bioestatística e a prática científica, seguem intocáveis com seu ego massageado pela soberba de sua ignorância e da elite midiática mainstream. A prática científica seletiva anda a todo vapor expondo a hipocrisia de elementos políticos e supostos divulgadores científicos, onde a contradição de conduta e posições parecem estar impressas na natureza dessas pessoas. A disrupção do tecido social cria caos desnecessário que age como uma cortina de fumaça, turvando a visão e a identificação do real inimigo do homem ou da mulher comum, que muitas vezes, sem saber, corroboram com a prosperidade de tal agenda assassina que está a preparar um futuro sombrio para as gerações que estão por vir, seja no quesito de perdas de liberdades ou na dívida pública que será imputada em pessoas que nem ao menos nasceram ainda. A cada perda de liberdade, a cada indivíduo que se cala por conta da fala de uma pseudo-autoridade, o mal ganha terreno, fazendo os predadores serem mais diretos com suas tiranias. Nas últimas semanas, vimos claros exemplos de aspirantes a ditadores se articularem imediatamente para trancar a população novamente, logo após o fim das eleições. Todas essas constatações deixam claro o que as pessoas comuns significam para todos os políticos, aspirantes ou em exercício. Somos apenas recursos dispensáveis a serem sacrificados conforme o necessário para o avanço de certas agendas. Mas tudo isso não passa apenas da ponta de um iceberg que esconde o corpo pútrido do que fundamenta os preceitos assumidos pelos políticos e os sinalizadores de virtude. Como diria aquele velho ditado,
o buraco é muito mais embaixo. Grande parte da narrativa praticada por projetos de ditadores é fundamentada em uma suposta pandemia que vivemos. O aspecto sombrio do lockdown se manifesta de várias maneiras. Entretanto, alguns são especialmente vis, pois trabalham com premissas que praticamente desqualificam o indivíduo como um ser humano. Talvez o maior exemplo disso seja a caracterização completamente arbitrária e sem fundamento dos serviços essenciais. Segundo essa abominação que parece ter saído de um planejamento central da economia da União Soviética, indivíduos que trabalham em serviços considerados de maneira arbitrária, não contribuintes para a manutenção dos elementos mais perceptíveis no combate ao vírus, como por exemplo trabalhadores de hospitais e farmácias, são restringidos massivamente, quando não completamente proibidos, de executar suas tarefas diárias no trabalho, responsáveis pelo ganha-pão e sobrevivência de expressiva parte da população. Essa estratégia é especialmente abominável, pois atinge o maior grau de falta de empatia e cuidado com seu semelhante. Pior ainda, chega a ser análogo ao momento em que ditadores do passado se colocavam em posições de iluminação divina, remetendo ao bem comum ou em nome da ciência para justificar atrocidades, literalmente rebaixando outros seres humanos da classe ontológica que os representa, abrindo assim espaço para se justificar qualquer tipo de crime, pois aqueles que estão submetidos ao regime não possuem os mesmos direitos, pois não possuem o mesmo nível de humanidade que os ditadores considerem adequado. Uma das bases que sempre fundamenta sistemas que organizam e mandam em indivíduos sem uma justificativa correta para tal é o ato de o chefe político se colocar em posição humana mais elevada do que as ovelhas que o seguem. Ainda, a definição arbitrária dos serviços essenciais também se assemelha em parte com verdadeiras táticas eugenistas que foram empregadas ao longo da história de maneira direta ou indireta e são a manifestação formalizada em lei de que um ser é retentor de mais direitos do que outro. Ditadores do passado devem ter inveja dos tempos modernos. Tome, por exemplo, a autora Margaret Sanger e a sua posição sociocultural de que pessoas consideradas por um sistema duvidoso não deveriam se reproduzir. Da mesma forma que os denominados serviços essenciais, sua obra e posição eram sistematicamente colocadas a favor da fundamentação de um eugenismo a ser praticado contra pessoas que eram consideradas arbitrariamente, em puro juízo de valor dos próprios praticantes dessa estratégia, não aptos a se reproduzir, ficando claro o pressuposto absurdo que os mesmos imputam na sua própria humanidade, a de controlar e prever como será a vida de um indivíduo, sendo essas características e capacidades dedutíveis incríveis fora do escopo das faculdades e possibilidades humanas. Analogamente, grande parte da população é considerada por uma classificação puramente baseada no juízo de valor de ditadores atuais como não trabalhadores de um suposto serviço essencial ao controle do vírus em questão, sendo, portanto, justificado por aqueles que se consideram superiores na classificação humana e retentores de capacidade dedutiva onisciente de prever o conjunto de todas as ocorrências e variadas relacionadas a essas proibições, assumindo um patamar de quase predição temporal do que está a vir a acontecer, e tomar decisões generalistas que vão impactar a vida de milhões, mas que não se adequam às necessidades específicas de cada região acometida pelo vírus. Por muitas vezes, devido às sistemáticas camuflagens empregadas por serviços de propaganda, podemos não perceber a completa loucura egocêntrica que um ser humano precisa carregar em seus pressupostos para se achar não apenas no direito, mas também na capacidade de saber quais elementos melhor traduzem influências e variáveis e a dosagem das consequências que certas medidas arbitrárias podem causar em um sistema dinâmico que dificilmente estão dentro das nossas capacidades para serem avaliados com grande qualidade, muito menos em momentos com escassez de dados. Quando decompomos esse paradigma de maneira mais específica, fica claro a natureza ditatorial carregada por todos os políticos, sem exceção, a ser escalada conforme a situação e a oportunidade permitirem. Pois, como já demonstrado em outros documentários, independentemente do sistema político vigente, todos esses são fundamentados em uma base relativista prescritora de leis. Portanto, dependendo da situação, como a lei não é dirigida para ser fundamentada por uma base voltada à verdade, qualquer ordem pode se tornar a lei vigente.
caso existam recursos e vontade política para o mesmo. Muitas vezes, essa vilania é escondida por trás de processos burocráticos, brasões formais que supostamente representam uma autoridade ou o próprio voto democrático, em que a maioria exerce a ditadura sobre a minoria. Essa fundamentação relativista, presente em todas as arrumações estatais, permitem a justificação de genocídios em nome do coletivo, sequestrar meios de sobrevivência de milhões, mandar prender quem desobedece à lei carregada com o relativismo da base que a fundamenta e, nos dias atuais, a justificar medidas não demonstradas cientificamente e punições a quem não a seguir. Fica claro depois de toda essa exposição que aquele que apoia o lockdown ou qualquer medida não justificada pelo crivo científico de fato, alegando melhor manutenção da situação atual, está se comportando da mesma maneira que um fanático religioso que nem ao menos conhece as fundamentações da doutrina que segue. Essa pessoa passou muito provavelmente por um processo de disrupção intelectual, lento e programado principalmente pelo ensino obrigatório, que a leva a não reconhecer os elementos que fundamentam a ciência e os seus limites, sendo ensinado que o retentor da verdade é o representante intelectual que apenas aparenta cosmeticamente possuir conhecimento sobre o assunto, permitindo a manipulação das massas que são sistematicamente lembradas que as mesmas possuem seres humanos iluminados para protegê-las. Dessa maneira, muitos terceirizam o pensamento crítico, responsabilidades e proteção para supostas autoridades, defendendo esse processo inconscientemente, permitindo a agenda realmente genocida prosperar e condenar a maioria dos brasileiros que não possuem reservas financeiras e precisa trabalhar para alimentar sua família, ao agravamento da sua situação já difícil e à diminuição de suas capacidades gerais de se manter saudável, como já explicado em outras passagens no canal. Empatia e preocupação com os mais pobres é a última coisa que essa pseudo-estratégia sanitária leva em conta. Devido à dominância de cargos estratégicos, tanto em corpos acadêmicos quanto na mídia, a verdade é escrita por aqueles que aplicam o crivo científico de maneira seletiva. Um bom exemplo dessa prática, que deixa claro a hipocrisia dos cientificistas, acaba sendo a comparação entre a narrativa do lockdown como estratégia viável e da suposta eficácia dos medicamentos amplamente conhecidos que possuem suas posologias medicamentosas bem definidas na literatura médica por muito tempo. O lockdown, por exemplo, teve sua narrativa fundamentada principalmente no Report 9 do Imperial College, que descrevia cenários macabros mesmo com a imposição de medidas não farmacêuticas. Alguns dos motivos que explicam o porquê as previsões de Ferguson estavam condenadas ao erro desde o primeiro dia estão expostas com mais detalhes em documentários passados. Em contrapartida, o medicamento hidroxicloroquina, assim como outros, mesmo sendo amplamente conhecido e bem delimitado pela literatura médica, encontrou grande resistência por aqueles que são escravos de suas ideologias. Médicos, biomédicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral chegaram ao cúmulo do absurdo em insinuar que tal medicamento era perigoso por si só, gerando uma real caça às bruxas, inclusive de médicos que estavam dispostos a prescrever tais medicamentos. Dessa maneira, conseguimos enxergar o caminho livre do crivo científico para o lockdown e um nível de ceticismo análogo a fanatismo religioso provindo daqueles que se opunham ao medicamento, onde até se é compreensível perder grandes provas sobre a eficácia. Entretanto, por muito tempo, observamos falas absurdas que proferiam colocações equivocadas sobre as características básicas do fármaco, levando pessoas leigas a entenderem erroneamente que um perigo não demonstrado por significância científica existisse aí, uma clara demonstração de má prática, para não dizer pior. Agora, o cerco a essas contradições fecha ainda mais quando a maioria dos estudos observacionais e grande parte dos randomizados apontam para a eficácia de fato do medicamento. Um link com uma coletânea com artigos a respeito, tanto a favor quanto contra, será deixada na descrição do vídeo. A politização e o sequestro de liberdades de indivíduos escolherem qual tratamento articularem com seus médicos
pode ter sido responsável pelo agravamento da situação geral em que passamos, permitindo o vírus prosperar mais livremente pela população, sendo esse cenário piorado por declarações antimédicas absurdas como recomendações para pessoas procurarem ajuda médica apenas quando estiverem com sintomas mais explícitos, o que já caracteriza a doença em um estado mais avançado, algo que vai completamente contra um dos pilares da medicina: reconhecer precocemente e tratar precocemente. Agora, instituições médicas como a Associação Americana de Medicina removem recomendações negativas referentes a esse medicamento, que foram realizadas de maneira equivocada e por conta de jogo político, pois por mais que o medicamento não possuísse muitos dados na época referente à eficácia, não existiam elementos significativos bem fundamentados de grandes riscos pelo seu uso quando o mesmo é aplicado dentro das posologias conhecidas e determinadas pelos médicos. Toda essa problematização e suas consequências não deveriam sequer ter acontecido, em que, se as decisões fossem de fato baseadas em ciência, lockdown, por exemplo, nunca teria sido implementado sem antes passar pelo mesmo crivo científico que os opositores de medicamentos conhecidos queriam. Vemos, após toda a fundamentação realizada desde abril no canal e por outros veículos sensatos, que ao menos uma dúvida razoável e considerável a respeito dessas posições podem e devem ser levantadas. A falta de discussão e exposição honesta entre elementos discordantes é um dos principais passos para a execução genuinamente científica, e a partir do momento que algumas dessas características são negligenciadas, todo o processo de estabelecimento da confirmação ou negação de uma informação por esse método fica comprometido. Em um primeiro momento, os obreiros desonestos, fingindo-se de apóstolos da verdade, removeram algumas liberdades não muito perceptíveis. Eventualmente, os mesmos pressionaram uma narrativa equivocada que transformou e dividiu a sociedade, causando histeria em massa, em que um espirro foi motivo para o conflito irracional e promoção de caos, permitindo a agenda ditatorial de controle absoluto prosperar. Baseado no caos, metodologias de coleta e constatação de óbitos questionáveis, assim como testes em plataformas problemáticas, desenharam um cenário de perigo eminente, fazendo grande parte da população já cansada e com medo de escravos do comodismo e narrativa sem fundamento. Com esse paradigma bem estabelecido, iniciou-se a perseguição mais diretamente de opositores e apontadores da problemática envolvida na decisão baseada em elementos que não passaram pelo crivo científico verdadeiramente. Ainda, a prosperidade de figuras públicas e políticos em esquemas e superchats de plataformas tendenciosas ocorreu livremente. Agora, após as eleições municipais, a atitude ditatorial remove a sua máscara completamente, realizando ameaças diretas com multas, zonas vermelhas, interdição do ganha-pão do brasileiro médio e a tentativa de inibir um encontro cultural que promove fraternidade, localismo e laços poderosos que, uma vez destruídos, serão um grande marco na confirmação de uma população subjugada que não mais consegue identificar a diferença entre o bom e o ruim, sensato e absurdo, e liberdade e tirania, demonstrando o adestramento social tão antecipado e desejado pelos tirânicos disfarçados de servos da justiça. A desobediência de leis erradas é um dos últimos e mais poderosos artifícios que um indivíduo pode ter. Não se enganem, políticos não abrem mão de poderes concedidos ou conquistados. Eventualmente, lockdown e vacinas obrigatórias deixarão saudades perante as atrocidades que não estão muito distantes em possibilidade. Como George Orwell já dizia, numa época de mentiras universais, falar a verdade é um ato revolucionário. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e obrigado por assistirem ao canal Categoricamente. Tenham um bom dia e fiquem bem.